temos nosso último lançamento, que é o livro que eu demorei 10 anos para escrever, que é o Onde Foi Que Eu Errei. Eu falo sobre família disfuncional. É um livro que onde Deus assim me deu muita paciência, porque eu tive que fazer muita pesquisa. É um livro com muito rodapé, muita pesquisa e um conteúdo bem significativo sobre família, que, por sinal, eu vou estar falando desse livro. Esse livro ficou 1 ano na minha mesa, sem eu terminá-lo. Eu fiquei 1 ano tentando terminar esse livro. Foi até espiritual, porque, particularmente, assim, eu vi o desafio que foi finalizar esse livro. Eu não conseguia, às vezes tomado até de apatia, não conseguia finalizá-lo. Eu estava ministrando em Vitória, Espírito Santo, e um pastor muito usado aí, faz parte até da equipe do Cláudio Duarte e do Tiago Brunet. E ele me deu uma palavra. A hora que ele foi orar comigo, ele falou assim: eu estou vendo um livro parado na sua vida. Um material que você quer lançar no Brasil, mas parece que você está tomado de apatia e não consegue terminá-lo. Esse livro vai sair, e esse livro vai ser bênção para todas as nações, para o Brasil e para o mundo. Querido, acredite, foi como uma chave espiritual virando. Em 1 semana o livro estava revisado, editado, impresso e as 30 caixas na minha casa. Foi um negócio sobrenatural. A editora Jocum me ligou no outro dia perguntando sobre o livro. E acredito que é um livro muito bom. Vou dar esse livro aqui, eu já dei de presente para os pastores. Deixa eu dar esse aqui para o índice aqui. Amém? Depois de autógrafo. Se você quiser adquirir nosso livro, e você pode adquiri-lo lá. Parcela, né? Maquineta está funcionando lá, parcela. Todas as minhas mensagens você tem em MP3. Tem esse cartão aqui, que você pode ouvir no seu carro. Aqui tem mais de 150 mensagens aqui. Você pode colocar lá no seu carro, assistir. Com esse cartão e mais R$900, você compra em qualquer loja. Não, só a mensagem que você escuta, não tem crédito, não. É uma piadinha que a gente faz para dar uma descontraída. Amém? Você já cumprimentou seu irmão que está do lado, quem está atrás de você? Então, cumprimente, diga seja bem-vindo. Fala para ele segurar na cadeira. Aleluia. Bênção de Deus. Eu queria que o pessoal colocasse aí na projeção o conteúdo que eu vou estar ministrando para vocês a respeito de restaurando a família. Ele faz parte principalmente dos últimos 3 capítulos desse livro, Onde Foi Que Eu Errei. E eu estimulo você a comprar, adquirir esse material, porque é um material muito bom, principalmente se você está vivendo uma dificuldade na sua família e também se você é uma pessoa que trabalha com aconselhamento. É um material excelente para quem trabalha com aconselhamento. Eu creio que vai ser bênção para você. Coloca aquela musiquinha que eu gosto do pessoal para ficar mais espiritual, entendeu? Se é possível colocar. Quando a gente fala a respeito de família, né? E família, e principalmente dentro da nossa família, do contexto que nós vivemos hoje, é importante a gente levar em consideração alguns princípios que nós temos que aplicar com respeito à família, né? Um texto introdutório que geralmente é o texto que eu mais tenho aplicado aí, é esse texto do Salmo 11:3, que diz o seguinte: quando os fundamentos estão sendo abalados, o que fará o justo? Salmo 11:3. Quando os fundamentos estão abalados, o que fará o justo? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Nós falamos sim, amém, para tudo que o Senhor quer falar conosco. Libera nosso coração para te ouvir, para discernir o teu espírito, para ser ministrado pelo Senhor. Por isso, nos dá um coração sensível à tua voz, nos dá um coração quebrantado, e nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Libera mesmo aquela palavra, Deus, que é o trigo fino,
que é o mel que escorre da rocha, Pai. Libera mesmo, em nome de Jesus. Amém. Uma outra tradução a respeito do Salmo 11:3, que diz o seguinte: quando os fundamentos estão sendo abalados, o que fará o justo? Numa outra tradução fala: perdidos os fundamentos, o que fará o justo? Perdidos os fundamentos. A primeira pergunta que a gente tem para fazer é: o que são fundamentos? O que são fundamentos? Alguém pode dizer, são alicerces, é uma fundação. Mas, subjetivamente, o que seriam fundamentos? Fundamentos são princípios e valores, amado. Quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de princípios e valores. E eu acredito que, infelizmente, amado, um dos fundamentos mais abalados na nossa geração é a família. Quando a gente olha para uma estrutura como essa aqui, quando a gente olha para um prédio como esse prédio só permanece em pé, amado, não é por conta do teto, não é por conta da janela. O teto é importante, a janela é importante, mas nós temos que entender que o que faz com que isso aqui permaneça em pé são as bases sobre o qual essa estrutura, essa construção está fundamentada. Então isso aqui permanece. Eu estive em África e é interessante que tem algumas construções antigas, e as construções que permanecem são as construções que têm bases, construções de 200 anos, 100, 200 anos, estão firmes por conta das suas fundações. Quando a gente fala de família, falar de família hoje, nos nossos dias, é falar justamente de uma principal característica da família, que é a sua disfuncionalidade. Se nós hoje formos refletir a respeito da família contemporânea, da família tradicional, daquilo que nós temos hoje como família, a principal característica da nossa família hoje é a questão da sua disfuncionalidade. E você fala o seguinte: pastor, mas o que seria uma família disfuncional? Entenda. Quando a gente fala sobre família disfuncional, e eu me ocupo em 3 capítulos explicando sobre isso, quando a gente fala sobre família disfuncional, nós não estamos falando de problemas que a gente sofre naturalmente na família. Problemas financeiros, incompatibilidades. Mulheres e homens são 2 seres completamente diferentes um do outro. Para sua alegria ou tristeza, sua mulher nunca vai mudar. Seu marido é isso aí pelo resto da vida. Eu sou casado com uma pessoa diametralmente oposta a mim, no sentido de como ela acorda, no sentido de como ela funciona, lida até mesmo com problemas, a maneira como ela reage a algumas pressões, é completamente diferente de mim. Mas é exatamente isso que Deus fez. Deus nos colocou nas nossas diferenças o desafio da gente poder conviver em relacionamento. Eu digo que uma criança, o que caracteriza a infância é o fato de que crianças gostam de se relacionar com alguém igual a elas. Se você vê um grupo de crianças de 6 anos, elas estão relacionando com crianças de 6 anos. Se você vê um grupo de meninos de 12 anos, você vai perceber que são meninos de 12 anos que estão juntos. Eles formam seus grupinhos. Detalhe, meninas não gostam de brincar com meninos. Muito pelo contrário, elas falam eca, nojento, feios. E os meninos também falam que elas são bobas e feias. E alguns chegam a dizer que nunca vão casar porque meninas e meninos são insuportáveis. Eles falam um do outro. O que é a maturidade? A maturidade é quando a gente consegue se relacionar com o diferente. O mundo fala de igualdade. Um mundo que fala de igualdade é um mundo infantilizado. Porque igualdade não é um princípio de gente madura. Diferenças é um princípio de gente madura. Hoje o que a gente levanta aí? Todo mundo é igual, todo mundo é igual. Você não olha, quando você lê a Bíblia, você não vê isso. E nós temos que ensinar para os nossos filhos, e é um desafio que eu tenho falado, que pessoas são diferentes. Mulheres são diferentes de homens e homens são diferentes de mulheres. E é assim que Deus fez as coisas. Deus cria um homem do barro e uma mulher de uma costela. Mostrando para mim e para você que
até a formação dos dois são o quê? Diferentes. O homem vem do barro, do grosso, do geral. A mulher vem do oculto, do escondido, de um detalhe. E são características da mulher. Nunca na história da humanidade, amado, nós somos tão adoecidos e fracos emocionalmente. Hoje, uma menina, quando termina com o namorado surta, joga ácido na cara dela e quando não, mata. A menina, o rapaz, quando termina com a menina, ela se mata. Mas detalhe, nós somos uma geração extremamente inteligente. Nunca fomos tão gênios em criações, em projetos, em ideias, mas nunca fomos tão fracos emocionalmente. Há 5 anos atrás, um cara que eu escuto muito, chamado Ivan Capelato, ele disse que há 5 anos foi realizado um congresso em Toronto, e esse congresso unia vários psicólogos, terapeutas, psicanalistas, profissionais da saúde mental, e pasmem, meus irmãos, eles chegaram à conclusão que apenas 30% da população da humanidade é lúcida. 70% da nossa sociedade, da nossa humanidade, os seres humanos, 70% estão emocionalmente adoecidos. Gente lúcida é gente que consegue ter uma palavrinha aonde nós, seres politicamente envolvidos uns com os outros. Quando eu falo de política, eu não estou falando do sistema político, de eleições e partidos. Eu estou falando dessa proposta da gente viver em sociedade. E uma das características de pessoas que vivem em sociedade é o fato de elas conseguirem enxergar o próximo, respeitar o próximo, ser ético, entender que o espaço do outro tem que ser respeitado, entender que aquilo que é do outro não é meu. E quando a gente fala de gente lúcida, é gente que não, uma sociedade que não é lúcida e uma sociedade emocionalmente adoecida, é uma sociedade que tem como principal característica não saber cuidar do outro, não saber entender e enxergar o próximo. Vivemos hoje uma sociedade completamente incapacitada de se relacionar e produzir aquilo que eu tenho chamado de vínculos saudáveis. Eu tenho chamado essa sociedade como a sociedade que vive, infelizmente, a era do vazio. Acho que está dando a era do vazio. A era do vazio. Não sei se você já ouviu essa expressão, a era do vazio. Quem tem experiência com aconselhamento, quem tem experiência com gabinete, quem tem experiência com clínica, fica assustado com a quantidade de transtornos obsessivos, compulsivos e transtornos mentais da nossa geração. E todo esse adoecimento, toda essa sociedade adoecida que nós vivemos, é uma sociedade fruto daquilo que nós temos chamado da incapacidade de ter vínculos saudáveis. A Organização Mundial de Saúde diz que o número de doentes depressivos crescem assustadoramente. Os números de pessoas com síndrome do pânico aumentam e a Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, pasmem, diz que no Brasil 26 adolescentes se matam por dia. Desse número aqui de 26 adolescentes, por dia, desse número, 5 a 10 são crianças, a partir da idade de 5 anos de idade. Por que a gente não sabe disso? Porque suicídio não é mencionado, amado. Suicídio não é algo que se fala. Suicídio não é algo que a gente comenta e divulga. Primeiro porque quando você divulga, não sei se você sabe, Goiânia viveu isso, um pastor se matou em praça pública. Entende o seguinte, querido, quando alguém divulga um suicídio na rede social, uma outra pessoa que queria se matar se sente estimulado. Por isso você não vê suicídio divulgado, é muito difícil, a não ser que seja uma notícia que vaza, mas geralmente, principalmente artista, você ouve falar, a pessoa morreu de falência múltipla.
insuficiência respiratória, mas nem fala por que produziu falência múltipla, envenenamento, e por que produziu insuficiência respiratória, enforcamento. O nível de adoecimento que nós vivemos, amado, nós nunca vivemos na história da humanidade. E eu costumo falar que o termômetro da nossa sociedade, quando você quer saber se uma sociedade está extremamente adoecida, o termômetro dessa sociedade, na verdade você vai responder isso. Quando Satanás se levantou para impedir que Jesus cumprisse o propósito dele no mundo, qual foi a primeira investida que o diabo fez na sociedade? As crianças. Se nós queremos saber se uma sociedade está doente, no seu momento mais adoecedor, nós temos que ler assim os divórcios, nós temos que ler assim as leis, nós temos que ler assim o que está acontecendo de violência, tudo isso são indicativos que a sociedade está adoecida. Mas se você quiser saber se a sociedade está chegando no seu ponto mais crítico de adoecimento, você tem que olhar para as crianças. E nós somos uma sociedade, amado, onde 26 crianças, porque a idade é de 5 a 14 anos, isso é criança, amado, se matam diariamente no Brasil. Sem falar que a sexualidade dos nossos filhos virou um caos. Não sei se você sabe, de cada 3 adolescentes hoje, 1 tem crise de identidade. De cada 3 adolescentes, 1 tem crise de identidade. Nós nunca vivemos um boom de tantos meninos afeminados. Nós nunca vivemos um boom. Hoje, sinceramente, querido, um dos maiores fantasmas hoje de se ter filho, não é mais se eles vão para a guerra, a sociedade já viveu isso. Todo mundo uma vez teve medo de ter filho, com medo dos filhos morrerem na guerra. Não é mais HIV, a sociedade já teve medo de ter filho, com medo de pegar HIV. Não são mais as doenças mentais, a sociedade já teve sérias preocupações com loucura. E o número não era grande, a sociedade só assustava porque ela não sabia lidar com isso. Hoje, amado, um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade, no que diz respeito aos nossos filhos, é o medo que a gente tem deles entrarem na homossexualidade. E quando se trata de crente, o problema é muito mais sério. O problema é muito mais sério. Porque enquanto está todo mundo saindo do armário lá fora, dentro da igreja, onde está todo mundo? Dentro do armário, trancadinho. E é quando casa, meu irmão, é uma bomba explodindo atrás da outra. Porque o nível de adoecimento que nós vivemos, amado, como eu já disse, é de nos deixar extremamente preocupados. E tudo isso, você podia passar para mim, porque o meu passador não tá funcionando, eu vou já pedir. E tudo isso passa, é fruto daquilo que eu tenho falado, uma sociedade, infelizmente, nós somos uma geração sem identidade. A crise que nós vivemos hoje, amado, o surto de homossexualidade, o surto de adolescentes com problema de imoralidade, o crescente número de divórcio. Antes de tudo isso, amado, a crise disso é uma crise familiar. Nós desaprendemos a ser família. E no meio dessa crise familiar, entenda, se a família está adoecida, e eu vou explicar por quê, quais são os fatores que estão impedindo, que está produzindo esse adoecimento familiar, se a família está doente, os filhos vão adoecer. E se a família está doente, é porque o casal está doente. Se o casal adoece, a família adoece. Se a família adoece, os filhos adoecem. E se os filhos adoecem, a sociedade adoece. Porque a sociedade são os nossos filhos no futuro. Eu falo isso da minha igreja. Estava conversando com os pastores da minha igreja. Eu falei, você, todo mundo aqui. A gente viveu. Pode falar que foi religiosidade, pode falar que a gente forçava, mas a gente viveu, amado. Falei, olha fulano, você viveu o evangelho, você colocava banco aqui
Como é que chama aquilo que fica no meio da rua, que tem os canteiros? Lá o canteiro, né? Hã? Guilha. A gente colocava mesa aqui e era reunião de célula, uma atrás da outra. O bairro era visitado pela gente. Era discipulado, a gente queria levar todo mundo para os encontros, a gente queria levar todo mundo para pregar. Não importa se tinha algumas coisas ali, acolá, mas a gente estava ali doido para saber o que Deus queria da nossa vida. Aí eu falei para eles, agora, essa geração aqui não foi visitada por Deus. A geração do fulano, aí eu estou falando de gente de 9, 12, 13, 14, 15 anos, essa meninada aí não foi visitada. A gente está aqui em crise, por que está todo mundo enfiado na homossexualidade? Por que esses meninos são tão erotizados, amado? Amados, se a gente entrar no celular dos nossos filhos adolescentes, a gente desvia. Porque essa meninada sabe hoje, é assustadora, amado. Nem passava pela sua cabeça com 16 anos. O que esses meninos estão fazendo é assustador. E eu estou falando dos nossos filhos. Eu me coloco em primeiro lugar, porque eu tenho filho adolescente dentro da minha casa. Eu sei os desafios que eu tenho dentro da minha casa com meu menino adolescente. E a minha preocupação é, os meus filhos precisam ser visitados. Porque, amados, o que Deus falou no nosso coração é maravilhoso. A visitação de Deus na vida do pastor João, a visitação de Deus na vida do pastor Eudes, a visitação de Deus na vida do pastor Whindersson, a visitação de Deus na sua vida. Deus te marcou, Deus se revelou para você, Deus realizou algo na sua vida, mas põe um negócio na sua cabeça. Da mesma forma que foi no Velho Testamento, quando Deus falava com Abraão, quando Deus ministrava em Isaac, quando Deus ministrava lá em Jacó, quando Deus ministrava em José. Agora, por que aquele povo tinha que ir lá no pênis do menino e circuncidar o pênis dele? Era Deus falando para eles, o seu maior desafio não é apenas ouvir o que eu tenho para falar, é marcar os seus filhos com aquilo que eu te falei, com a promessa que eu te fiz. Que Deus fez uma promessa para o Abraão, não fez? Deus fez uma promessa para o Abraão? E o que o Abraão tinha que fazer com o filho dele? Circuncidar. O que é circuncidar? É marcar os meus filhos com a promessa que Deus fez em mim. Então o nosso maior desafio, amado, é marcar a nossa próxima geração com aquilo que Deus falou comigo. E eu percebo que das próximas gerações não estão sendo marcadas. Que a gente viveu, as próximas gerações não estão sendo marcadas. E isso é a crise de identidade que eu tenho falado. E por que há crise de identidade? Toda identidade, um princípio básico, quando a gente fala sobre formação de identidade, é que toda identidade é formada a partir do outro. Nenhuma identidade é formada a partir de si mesmo. Ninguém vive sozinho na vida, ninguém vive isolado na vida, não tem contato com seres humanos. Se eu pegar um ser humano dotado de capacidade cognitiva, tudo corretamente, ele está 100% correto, todo o processo cognitivo dele está funcionando exatamente certo, e eu pegar esse ser humano e colocar ele num quadrado como esse aqui, fechado, colocando apenas comida, água e luz para ele. Comida, água e luz. Ele vai viver? Ele vai existir? Vai, ele não vai morrer nunca. A não ser no sentido dele não ter suas doenças. Mas se você colocar um ser humano dentro de um quadrado como esse, com a idade de 1 ano, 1 aninho de idade, e colocar água, comida e luz para ele durante 30 anos, e depois você abrir essa porta, o que você vai encontrar? Depois de 30 anos, um ser que nunca teve contato com seres humanos, com 1 aninho de idade. O que esse ser humano vai ser? Um monstro. Possivelmente ele não vai andar ereto. Possivelmente ele não vai conseguir segurar nem a saliva dele. Ele vai babar.
ele vai ser um bicho. Quando você abrir, ele vai olhar para você, e ele vai voar em você e vai querer te matar, porque ele vai virar um animal. Ele vai virar um bicho. Provando que nós, seres humanos, somos o que somos por conta dos vínculos que nós temos uns com os outros. Esse menino que você tem, gosta de menina, e você vive ensinando para ele que ele não tem que acessar aquilo, que tem que tomar cuidado, ensinando pureza para ele. Mas esse menino, que você está percebendo que ele está tendo na idade de 8 anos, começa principalmente na idade de 8 anos, quando uma criança é normal, aflorar nele a questão da sexualidade, é porque em algum momento, em vários eventos que aconteceu no seu relacionamento com ele aprendeu com você a gostar de mulher. Essa menina também aprendeu a gostar de menino no relacionamento, vendo o papai e a mamãe junto. E todas as outras influências religiosas, toda a cultura que o ser humano absorve, ele não absorve dele. Não existe um upgrade, não existe um download, não existe um processo de simplesmente o ser humano aprender sozinho nele mesmo que é ser humano. Não. Tudo depende do outro. Por que eu estou dizendo isso? Se o outro está mal resolvido, se o outro está doente, se a relação que a criança estabelece com o outro é doente, o outro é doente, pasmem. A doença que você tem multiplica no seu filho. É quase impossível os problemas que seu filho viu você viver dentro de casa, que não vem até ele de forma pior. E por que eu estou falando que nós somos uma geração sem identidade? Primeiro, e a gente teria que falar isso durante muito tempo, primeiro que as nossas relações como marido e mulher estão profundamente adoecidas, amado. Nós somos uma geração que quem influencia os nossos filhos, quem menos influencia os nossos filhos é uma família. Os nossos filhos são influenciados por tudo na vida, menos positivamente pelo seu pai e pela sua mãe. Aquilo que eu tenho falado, amado, uma sociedade onde o nível de fragilidade na identidade dos nossos filhos nos deixa extremamente preocupados. Antigamente, na minha geração, eu tenho 46 anos. A maioria de vocês aqui são da minha geração. Quase não tem ninguém de 70, 80 anos aqui. Nós somos, a maioria aqui, da mesma geração. Quando a gente pecava, não estou dizendo que a gente não peca, tá? Mas as nossas lutas, tentações, até mesmo quedas na nossa adolescência, na nossa juventude, tinha muito a ver com a nossa natureza humana, caída, adâmica. A gente não vigiava, a gente não obedecia princípios cristãos, acabava ficando sozinho com a namorada e na solidão acabava acessando ali, o nosso conteúdo era totalmente diferente. Mas eu vou falar uma coisa para você, mano. Não tem como uma sociedade viver pureza com isso que eles têm na mão hoje, chamado celular. Eu fico pensando, se na nossa adolescência tivesse isso, como é que a gente estaria hoje? Você conhece você, imagina se você fosse adolescente, tivesse o que você tem hoje na mão. Essa meninada hoje tem, mano. E detalhe, as nossas quedas tinham a ver com a nossa natureza. O assunto é tão sério que a nossa geração hoje, amado, eles estão vivendo pecado, não é só por conta da própria natureza, é porque eles não têm identidade saudável formada em si mesmos. São profundamente adoecidos, são profundamente perdidos. Nunca tivemos uma geração que necessitasse de tanto cuidado, acompanhamento e restauração. Hoje, amado, uma agenda pastoral hoje, em qualquer igreja que você for, tem muito mais a ver em resolver problema de família do que se dedicar ao estudo da palavra. Concorda comigo? Hoje um pastor, amado,
gasta mais tempo resolvendo situações que qualquer homem tinha que saber resolver dentro de casa, qualquer mãe tinha que saber resolver dentro de casa, do que se dedicar à palavra. É uma demanda que não acaba. Parece que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente dedica, seminários, mais problema vem. Passa para mim. Fruto daquilo que a gente tem falado, uma geração de pais ausentes. Querido, uma geração de pais ausentes. 100% das pessoas que nós atendemos, com sérios conflitos, principalmente na sexualidade, principalmente na vida pessoal, no sentido da sua pureza. Eles têm um só discurso: viver uma vida sozinhos. A maioria desses adolescentes, quando chega para a gente, fala: pai, pastor, a minha vida é ser sozinho. Querido, quando um filho faz uma coisa errada, quando um filho está metendo os pés pela cabeça, e você foi adolescente, você sabe disso. Eu sou muito mais preocupado com um adolescente que não dá trabalho, com um adolescente que dá trabalho, sabia disso? Pastor, as pessoas chegam para mim e falam: pastor, meu filho é uma pessoa maravilhosa, calada, não fala nada, não me dá uma gota de trabalho. É esse que pica todo mundo em pedaço na casa um dia. É sério? Você já viu as pessoas chegar uma para outra e falar assim: pai, ficou sabendo o que aconteceu com aquela pessoa? Moço, matou todo mundo lá na casa dele. Aí o que a gente fala depois? Era uma pessoa como? Calada, calma, não dava problema nenhum. Eu nunca vi falar de alguém que matou todo mundo. Rapaz, o problema, o menino era o capeta aqui no bairro. O menino era o capeta que pinchava tudo, brigava. Esses caras que pincham, que brigam, os caras que mais transformam, mas aquele cara calado. Você concorda comigo? Caladinho. Esse que é os preocupantes. Mas geralmente os pais, quando chegam para a gente falando: pastor, eu não sei nem como tratar meu filho. Eu não sei como lidar com meu filho. E quando a gente vai conversar com esses meninos, o que eles mais falam é do quanto eles são sozinhos. E quando esse menino está lá dando problema e o pai chega lá e intervém, senta com o professor, senta com família, bate de frente com esse menino, põe disciplina nesse menino, chega para essa moça, repreende essa moça, chama ela para a consciência. Amados, são justamente esses que lá na vida adulta vai falar o quê? Meu pai me dava limite, porque eles estão chamando a atenção, amado. Põe um negócio na sua cabeça. A rebeldia dos nossos filhos falam muito mais de um grito que eles estão tendo por pais que não têm tempo para estarem com eles, do que propriamente um problema sério de rebeldia na vida deles. Passa para mim, porque hoje o grande problema da nossa sociedade na criação dos filhos é a solidão na infância. Se você perguntar para mim o que eu mais enfrento no aconselhamento, e eu trabalho muito bem isso, dessa questão da ausência familiar que hoje nós vivemos na nossa geração. Querido, nós não temos mais tempo para conviver com os nossos filhos. Vamos falar de restauração familiar? Vamos. Sabe onde essa restauração começa? Quando a gente volta a sentar na mesa para comer junto. Quando a gente começa a entender, amado, que faz parte da família sentar junto numa mesa e conversar. Minha esposa fala uma coisa, que a coisa que ela mais ama é quando a energia acaba. Minha esposa ama, eu nunca vi um ser que gosta tanto de que a energia acaba. Ela fala: quando a energia acaba, a gente senta, conversa. Eu tirei o celular do meu filho e a internet durante 4 meses. Agora você imagina, final de ano, sem internet e celular. Gente, que maravilha, gente. Como a gente se relacionou, como foi bom. Eu falei: estou gostando disso, vamos cortar isso aqui de casa, assim. É claro que a gente tem que saber mais ensiná-los, né, a como administrar. Quando o convívio familiar é retirado de uma criança, amado, os efeitos dessa separação produzem sérios problemas no seu caráter. Passa para mim. Praticamente, aconselhar nos dias de hoje
é ensinar os pais a reaprenderem a cuidar dos seus próprios filhos. Nós somos uma geração, amado, que a gente tem que reensinar, reaprender como cuidar de filho. Porque a gente não aprendeu isso. Eu vou explicar, deixa eu explicar rapidamente aqui, para mim não perder o tempo. A nossa bisavó não tinha nada na vida. Nossa bisavó trabalhava lá na roça, tinha 12 filhos, alimentava 20 peões. De vez em quando, talvez uma vez na vida ganhasse uma roupa, mas geralmente ela mesmo costurava, ela mesmo fazia. Quando tinha os filhos, tinha as meninas uma boneca feita de palha de milho, o menino tinha um carrinho feito de madeira. Essa mulher teve pouca coisa na vida. E ela ensinou, a nossa bisa, ensinou nossa avó, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisa ensinou a nossa avó, que na vida, a vida é muito difícil. E que a vida é só isso mesmo. Ter filhos, suportar o marido, respeitar o marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ensinar os filhos a serem família. Filha, você tem que cuidar, quem cuida de filho é mulher, não é parente, não é fulana, é mulher. Mulher cozinha, mulher cuida de casa, mulher aprende a cuidar dos bichos da casa, o homem é responsável para trabalhar. A mulher lida com a coisa aqui dentro de casa, o homem lida com a coisa lá fora. Então a responsabilidade é de um homem colocar mantimento dentro de casa, você respeita seu marido. A nossa bisavó fez isso com a nossa avó, sim ou não? E a nossa avó obedeceu a nossa bisa. Só que a nossa avó falou assim, eu vou fazer isso que minha mãe está falando. A nossa avó fez isso porque ela falou assim, não, minha mãe está dizendo para me falar isso, eu vou fazer. Mas com a minha filha vai ser diferente. Aí a nossa mãe ouviu da nossa avó que na vida, a vida é muito difícil. E que se a nossa avó falou para a nossa mãe, que a vida é muito difícil. E essa dificuldade é fruto de uma coisinha que ela não teve, quem sabe? Estudo. Você concorda comigo? A nossa vó falou para nossa mãe que a nossa vida que a vida dela foi daquele jeito porque ela não tinha estudo. Aí a nossa mãe falou, então filho meu vai ter o quê? Estudo. E aí veio a gente. Extremamente inteligentes, extremamente contextualizados, globalizados, conectados, colecionamos faculdades e diplomas. É a geração Jean Willis. Muito inteligente, muito conectado. Quem já viu o documentário da vida do Jean Willis? Eu já vi. Quem já viu? Só eu que vi. Quem já viu? Cara, você vê o documentário da vida dele, é fantástico. Cara decidido, focado, estuda, focado. Sabe onde quer chegar, mas completamente desprovido de família. Não sei, eu tenho medo do processo, mas eu teria vontade de escrever um livro chamado Geração Jean Willis. Eu posso levar um processo dele, né? Mas me dá vontade de escrever um livro. Porque é uma geração, amado, que obedeceu o que os pais falaram. Põe um negócio na sua cabeça. Nós fomos formatados a ser o que os nossos pais pediram para a gente ser. Estudar muito, para ser alguém na vida, para ter muito dinheiro. E é verdade, amado. Querido, seja sincero. Quando você olha lá para quando você era criança e viu o que a gente não tinha nada, amado. E hoje, querido, qualquer pessoa, por mais difícil que esteja, consegue comprar um carro. Consegue ou não consegue? Consegue. A gente não compra porque a gente sabe que vai apertar, que vai ser difícil. Mas a gente consegue. A gente estudou, a gente tem capacitação. Mas posso falar uma coisa para você? Nós somos completamente desqualificados para sermos pais e mães.
Porque a nossa mãe ensinou a gente que a gente tem que estudar. Mas a nossa mãe entendeu que quando o filho estuda, não tem que preocupar com casa, não tem que preocupar com casamento, não tem que preocupar com criação de filho. E aí quando a gente casa, a gente leva para a vida de casado esse doente chamado homem e mulher que nós temos hoje aí. Que não sabe orientar filho, não sabe cuidar de uma mulher. É uma geração que trabalha, chega em casa, quer ficar na frente de um PlayStation. A nossa avó tinha 13 filhos, chegava aos 80 anos feliz da vida. Sim ou não? Essa mulherada de hoje, amado, surta na primeira gravidez. Surta. Foi o tempo que ter filho segurava casamento. Eu sou pastor, eu sei o que eu falo, eu atendo gente, eu sei o que eu estou falando. O que mais separa casar hoje chama filho. A mulherada surta, os homens entram em crise quando aquele menininho entra na história, meu irmão. O casamento já quebra a gente, os filhos vêm para quebrar os cacos, tudinho que a gente sobrou. Pisar nos cacos que sobrou. E Samitiba, no seu livro, Quem Ama Educa. Deixa eu falar só uma coisa aqui antes. Passa para mim. Hoje nós temos isso aí como referência para cuidar de filho. Culpa e compensação. A gente cria filho hoje baseado em culpa, amado. Porque a gente não tem tempo mais para passar o dia com eles, para viver com eles, para orientá-los. Quando a gente chega em casa, nós temos uma tonelada de culpa na cabeça e a gente quer compensar os nossos filhos com... Por quê? Porque a gente foi adestrado, passa para mim, a gente foi adestrado a entender que quem educa filho é a escola, é a creche, é o berçário. Eu me dediquei, se eu não me engano, 4 capítulos, de onde foi que eu errei, só para falar sobre terceirização da educação dos filhos. Querido, nós nunca fomos uma geração tão adestrada, e para mim não tem outro nome, é adestramento. Nós somos adestrados a acreditar que quem toma conta de filho é creche, é escola, é berçário. Ah, mas pastor, você não está levando em consideração o nosso contexto de vida. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. O contexto de vida que a gente quer viver hoje não tem tempo para cuidar de filho mesmo, não. O que a gente quer ter hoje dentro de casa não sobra tempo para cuidar de filho.